Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carla Saraiva, de Língua Portuguesa e Literatura do primeiro ano, e a nossa videoaula de hoje nós iremos estudar sobre o Barroco. O Barroco em Portugal teve início em 1580, ano também da morte de Luís de Camões, um dos maiores escritores clássicos da língua portuguesa. Esse período vigorou em Portugal até 1756, com a fundação da Arcádia Lusitânia e o surgimento de um novo estilo. O barroco literário português teve como maior representante Padre Antônio Vieira e suas obras Sermões, escritas em estilo conceptista. Bem, gente, esse estilo a gente vai ver mais lá na frente, tá certo? Nessa nossa videoaula de hoje. Esse estilo floresceu nas artes, né? Na arquitetura, pintura, literatura, na música europeia, a partir do século XVII. Vamos lá para o contexto histórico, tá certo? O Barroco em Portugal iniciou-se durante o período da colonização do Brasil e de diversos conflitos com os holandeses. Eles tentavam conquistar parte, gente, do território que estava sob domínio português. Também ocorreu o surgimento da União Ibérica, diversos conflitos com a Espanha e a Guerra de Restauração enfraqueciam ainda mais o país. Gente, esses fatores foram essenciais para o surgimento de uma grande crise. Que tipo de crise? Uma crise econômica, política, social. Assim, Portugal estava sob o domínio espanhol e lutava pela independência, que só aconteceu em 1640. Tá certo, gente? No geral, a Europa enfrentava momentos de crise entre o humanismo renascentista e o medievalismo religioso. Bem, o que é o humanismo renascentista? Gente, foi um movimento filosófico que atingiu diversos setores da sociedade europeia, tá certo? E já o medievalismo religioso era um sistema de crenças, de práticas religiosas, características da Idade Média, tá certo? O Barroco, gente, foi um momento de transição, onde diversas descobertas científicas incitaram muitas dúvidas, sobretudo no campo religioso, tá certo? Em relação à reforma protestante de Martinho Lutero, né? A Igreja Católica começa a se enfraquecer em certas regiões da Europa e a perda de muitos fiéis, né? A Igreja começa a perder aí os seus fiéis. Surge um período de perseguição religiosa e, ao mesmo tempo que o humanismo renascentista inaugura uma nova era, que é, no caso, a Idade Moderna, né? O que seria essa Idade Moderna? Um período, gente, compreendido entre a Idade Média e a Idade Contemporânea, tá certo? Isso daqui é a questão na contexto histórico. Bem, gente, aqui algumas características, né, do barroco português, tá certo? Aqui algumas características. Exagero e minúcia nos detalhes. Temática religiosa e profana. E outra característica também é o teocentrismo e o antropocentrismo. O que seria isso, né? O teocentrismo é, no caso, o homem, né, sendo o centro das ações, e já o antropocentrismo é Deus sendo o centro na vida do homem, tá certo? Causando assim essa dualidade e complexidade, né, entre homem e Deus, pecado e perdão, o que é terreno, o que é celestial, tá certo? Contrastes e conflitos. Gente, algo muito importante aqui é a questão do uso de figuras de linguagem, né? Que a gente também vai ver no próximo, ainda nessa videoaula, no próximo slide, tá certo? Aqui também o cultismo e conceptismo. O que seria o cultismo, né? Vamos aqui compreender, porque esses dois conceitos são muito importantes, tá certo? O cultismo, gente, seria, no caso, o jogo, né, de palavras, uma linguagem rebuscada, difícil. Já o conceptismo seria o jogo de ideias, né? Passar a ideia, brincar com as palavras, tá certo?
Bem, gente, e os autores, né? E as obras? Nós temos alguns autores, né, do barroco português, Padre Antônio Vieira, Padre Manuel Bernardes e outros, tá certo? Em relação, Padre Antônio Vieira é o principal autor do barroco literário no Brasil. No entanto, gente, ele passou a maior parte de sua vida no Brasil, tá certo? Ele era português, mas passou, né, a maior parte de sua vida no Brasil. Em relação às suas obras, os sermões, né? Nos sermões dele, ele revela a sua inteligência para as coisas sacras, né, para as coisas da igreja e para a vida social portuguesa e brasileira, tá certo? Ele elaborava, gente, esses sermões dentro, assim, de uma técnica medieval. Ele explicava, através de metáforas, a linguagem bíblica, tá certo? Nós temos aqui, né, Padre Antônio Vieira e alguns dos seus sermões, tá certo? Que se destacaram. Bem, gente, agora vamos para o barroco no Brasil, tá certo? O barroco no Brasil, gente, teve início no final do século XVII, tá certo? Final do século XVII aí. Grande destaque na arquitetura, na escultura, pintura e literatura, tá certo? Na literatura, gente, o marco inicial do barroco é a publicação da obra Prosopopeia, de Bento Teixeira. E na escultura e arquitetura, gente, foi o Aleijadinho, né? Sem dúvida, um dos maiores artistas barrocos brasileiro, tá certo? Vamos lá para o próximo slide. Vamos aí agora, gente, para o contexto histórico aqui no Brasil, tá certo? Foi durante o período colonial que o barroco floresceu no Brasil, né? O Brasil colônia. A capital de Salvador foi transferida para o Rio de Janeiro, gente, também nessa época, e com isso o número de habitantes aumentou consideravelmente no país, tá certo? Também acontecia a exploração do ouro, gente, que passou a ser a principal atividade econômica. E com o aumento da população, né, como eu havia dito anteriormente, houve um forte desenvolvimento econômico. Aconteceu também a queda das exportações de açúcar nordestino no mercado consumidor mundial, tendo início o chamado ciclo de ouro. E Minas Gerais, gente, passou a ser o grande foco, né? Assim, o grande foco, porque tinha as